Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que seguir con ese thriller psicológico, podríamos decir así, que se está produciendo en Brasil. Ya ayer informábamos de esa trifulca, ¿no?, entre Renato Cariani y Cris Aceto, pero por lo que parece solamente el primer round, porque el segundo round, como vais a poder ver, ya se ha producido en Brasil, ya se ha producido esa respuesta de Renato Cariani a las palabras de Cris Aceto. Y además vienen cargadas de una dosis superior, porque se ve que ayer también, antes incluso de la reacción de Aceto, Renato Cariani instó en este caso a Ramón Dino no solamente a dejar de trabajar con Cris Aceto, sino también con Faixa, que es la persona que le prepara los entrenamientos. Como digo, vamos a empezar con todo este thriller, vamos a ver si sería una buena opción por parte de Ramón Dino cambiar en este caso, o bien dejando a Cris Aceto y optando por diferentes opciones que le dan, ver cuáles son esas opciones, ver si son mejores para o pueden ser mejores para su carrera. Pero antes de ello, siempre hay que recordaros ese código de descuento de 10% con el código Iron Road, tanto en California, en toda la web, tanto en los productos de suplementación como podéis ver también en las camisetas. Y recordaros el código de 10% también con el mismo código Iron Road en Agon Gym. Así que sin más preámbulos, chicos, vamos directos a Brasil, directos a la que se está formando con Ramón Dino. Un Ramón Dino que, por otro lado, como ya dijimos, tuvo una actuación, bueno, aparentemente decepcionante, a juzgar sobre todo por el puesto, muy decepcionante, porque todo el mundo esperaba muchísimo más de Ramón Dino y no pudo ser así. Pero en este caso, yo creo que lo más importante vino, quizá, o lo más trascendente vino, una vez que Ramón Dino, bueno, pues se bajó de la tarima. A partir de ahí, como digo, pasó de todo y sobre todo tuvo mucho a raíz, como ya dijimos, de este vídeo, el vídeo en el que se produce el primer call out y los jueces deciden retirar a los tres primeros, a Ceban, a Urs y a Mike Sommerfeld, que lo celebraba ahí y no se lo creía. Y Ramón Dino tampoco se lo creía, porque Ramón Dino se esperaba que iba a estar en esa llamada de tres y a partir de ahí Ramón Dino se empezó a poner muy nervioso. Hay gente que alude a que ya incluso antes estaba tirando agua, pero la realidad es que con este nerviosismo empezó a estresar muchísimo más el sistema nervioso y a partir de ahí empezó a tirar muchísima más agua, hasta tal punto que se desdibujó por completo e incluso pudo haber puesto en riesgo puestos mucho más atrás, es decir, podría haber quedado quinto o incluso sexto. Ahí tenemos a Josema. Y le vino bien el hecho de que la comparativa, y como podéis ver que le pasó a Brión, no duró mucho, porque si llega a haber durado mucho más, esos cortes habrían seguido estando más emborronados todavía por el sudor y por cómo se corría el tinte, y eso obviamente pues habría complicado mucho más en este caso a Ramón Dino. Como digo, hubo un montón de reacciones, ya las habéis visto, de Cris Aceto, bueno, mejor dicho, de Renato Cariani, respuesta de Cris Aceto, pero ahora el que ha querido volver a la palestra ha sido en este caso Renato Cariani. Como digo, vamos a ir primero a ver qué opinaba Renato Cariani sobre la idea de que, bueno, pues en este caso Ramón Dino dejara de trabajar con Cris Aceto y con Faixa. Vamos a escucharlo. O lugar não está na conta do Faixa e Aceto? Bom, posso começar, Júlio? Só Pode começar, tiozão. porradas. Vou começar aqui, já te dou cobertura aí. É melhor até você falar antes, porque Vamos lá. você sabe. Cara, minha opinião. Pra mim, o Ramon tem que trocar de preparador e de treinador. Dos dois. Sou amigo do Faixa Preta. Pra mim, ele tem que sair do Faixa Preta. Minha visão tá aqui. Eu tô falando minha opinião, porque eu não tenho poder nenhum. Pelo amor de Deus. Você pediu uma opinião. Ele tem que sair do Faixa Preta e tem que sair do Cris Aceto. Mas não porque esses dois assinaram atestado de incompetência. Não. Porque quando um time perde um campeonato, às vezes ela troca o técnico para vir novas ideias, para vir novos projetos, para vir novos insights. Cara, a escola do Faixa perdura pro Ramon há aproximadamente 2 anos. Cara, vamos tentar outra escola, outro padrão de treino, outra metodologia de treino, uma outra periodização de treino. É bom pro Ramon, é bom pro Faixa também, porque assim o Faixa pode mostrar o seguinte, aí, mudou muita coisa, tá vendo? Tá aí, ó. Certo? E do Cris Aceto, eu falo pra mudar, porque desde quando o Ramon se tornou profissional, em 2021 ele tá no Cris, tá na hora de trocar. De repente um outro
preparador que tenha um trabalho mais forte em off-season, que não é o forte do Chris. O Chris é muito forte no pre-contest, mas ele não costuma ser muito participativo no off-season, para trazer para o Ramon um off-season consistente, para ele melhorar grupos musculares que precisam melhorar. Como? Peitorais. Como? Reduzir um pouco aquele antebraço dele para vir com outros grupos musculares, porque ele tem que distribuir peso. Então o Ramon tem um antebraço enorme que tá pesando. Então, variáveis de treino que reduza cada vez mais a intensidade na atividade do antebraço para poder pegar esse peso do antebraço e colocar em outros músculos. Então, eu acho que ele teria que sair. Não porque eu acho que foi o faixa preta culpado, de forma alguma. Para mim, o faixa preta fez um trabalho excelente, mas está na hora de ter um trabalho diferente. Pues ahí teníamos la opinión de Renato Cariani, una opinión en la que él insta a Ramondino a hacer un cambio en su carrera, hacer un cambio tanto del preparador como del entrenador, y por lo que parece, y ahora vamos a escuchar a Renato Cariani después, a partir de aquí es cuando Aceto salió. A Aceto parece que le contaron que no solamente no estaba de acuerdo con los métodos de Aceto, sino que aparte parecía como que le estaba haciendo algo de menos, y ya vimos la reacción de Aceto, la de métete mi currículum brasileño por donde te quepa, etcétera, etcétera. Y todo esto, digamos que podía haber quedado ahí, pero Renato Cariani no es un hombre precisamente que se calle y ha querido un poco coger el guante de lo que le dijo Aceto y dejar claro una serie de cosas. Se ha puesto los guantes, como digo, de boxeo y ha querido responder paso por paso a todo lo acontecido, ¿vale? Vamos a escucharle y a partir de ahí sacamos conclusiones. Aceto teve uma conversa com David Palumbo. Só que a conversa que Cris Aceto teve com David Palumbo, e ele não entendia uma palavra em português, foi contada para ele. Daquele jeito. Alguém foi lá e contou pro Cris Aceto. Telefone E sabe sem por que eu fio. digo isso? Porque o Cris Aceto foi lá e disse que o Cariani falou que não concorda com os meus métodos. Sim. Eu desafio você, Cris Azedo, a achar o corte aonde eu virei e falei assim: não concordo com os métodos do Cris Aceto. Cris Aceto não tem competência para cuidar do Ramon. Eu não disse isso. Agora, se você disse isso, Cris, é porque alguém disse isso pra você, certo? Então foi algum vermezinho lá falar pra ele isso. O que eu disse é o que talvez 70% das pessoas disseram. Mauricião, abre uma enquete pra mim aqui, por favor. Quem acha que Ramon deveria ter um novo coach? Certo? Vamos ver qual é o percentual das pessoas que concordam comigo e qual é o percentual das pessoas que discordam de mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não disse, Cris Aceto, que eu discordo dos seus métodos. Pelo contrário, coloca o corte do João dos Venenos aí pra mim, por favor, Mauricião. Olha o corte que o meme que o João dos Venenos fez. Quem é o Cris? É o maior ou um dos maiores preparadores de atletas da história do fisiculturismo, né? Musculação. Peraí, pronto. Depois a gente vai falar do faixa. Por diversas vezes, eu sempre deixei claro que Cris Aceto é um dos maiores preparadores de atletas do mundo. E aí o Cris, de uma forma extremamente arrogante, disse o seguinte: eu vou pegar o meu currículo e enfiar no toba dos brasileiros que estão falando mal de mim. E incluiu a mim. Querendo dizer o seguinte: ele disse que eu era um preparador de atletas pequeno e que eu era uma espécie de Oprah brasileira e que eu não tinha moral para ir lá discutir os métodos dele. Primeira coisa, o seu currículo não ganha o campeonato do Ramon. Legal? Então, tipo assim, se o seu currículo vencesse, o Ramon tinha ganhado do Siban. Então, o seu currículo eu respeito demais, Cris. E eu deixo isso claro, inclusive nesse corte, que o
O próprio João dos Venenos repostou. Eu respeito demais a sua história e respeito a sua profissão. Essa é a sua profissão, não é a minha. A minha profissão é, como você mesmo disse, ser uma espécie de Oprah brasileiro. E os meus 18 milhões de seguidores demonstram que eu faço meu trabalho bem feito. Então, deve haver um respeito mútuo, porque eu respeito você. Agora, se você não me respeita, também tô cagando pra isso também. Isso é uma particular seu. Mas eu, no meu trabalho, eu faço muito bem feito. Segundo ponto. A única coisa que eu disse era que o Ramon deveria ter um outro preparador, porque desde 2021, de março de 2021, acho que março, janeiro, ele tem como único treinador, preparador, o Cris Aceto, ao qual até hoje, desde a conquista do Pro, ele nunca teve a oportunidade de conhecer uma outra escola. Pues ahí teníamos el mensaje de Renato Cariani, un mensaje que obviamente contesta a Cris Aceto, pero claro, la pregunta es, ¿sería bueno para Ramón Dino hacer un cambio ahora en su carrera? Todo lo que ha ocurrido ha sido un problema de Aceto, de Faixa en los entrenamientos. No ha mejorado prácticamente nada en estos años Ramón Dino en el off-season. Son muchas las preguntas y muchos los interrogantes que aparecen. Y ya que decimos, tiene que cambiar de entrenador, ¿vale? ¿Por quién? ¿Quién sería el siguiente entrenador que debería hacerse cargo de la carrera de Ramón Dino? Bueno, pues en este caso, en el programa de Renato Cariani, una vez más, han lanzado dos nombres a la palestra. Uno que todo el mundo tiene en la cabeza y otro que en Brasil es el que más claro dan como que puede ser el posible candidato para que trabaje con Ramón Dino. Vamos a ir con el que prácticamente todo el mundo o quiere o habla o se está rumoreando, o por otro lado, desde luego, es el más importante, que es en este caso Henny Rambod. Vamos a escucharlo. Acontece de você errar, né? Mas o que tem que acontecer quando você erra é que você precisa ter uma equipe unida. Ali você já vê que tem uma quebra de união. Faixa Preta já falou, não, minha parte eu fiz como treinador, a culpa é do Cris. Hoje o Faixa fez um post que deixou entender exatamente isso. A minha parte como treinador eu fiz. Só que agora também a internet é cheia de especialistas. Exato. A internet, Julião, quer sabe o quê? A internet quer que o Faixa Preta, que o Ramon saia do Faixa Preta e vá treinar com o Jorlan. Não, Ah, não porque faz tem que treinar sentido com nenhum. o Jorlan é essência, porque se fosse com o Jorlan, entendeu, não sei o que lá. Meu amigo, deixa eu te falar. 3 coisas. Primeiro, o Jorlan é um cara incrível. Eu, lá atrás, pode perguntar pro Jorlan. O Jorlan estava lá no canto dele em Brasília, esquecido, ninguém dava bola pra nem ele. sabia quem Ele era que o era o hater Jorlan. da internet. Era Ele o cara ficava que lá só xingando todo mundo olhava pra dar risada do que ele falava. Eu chamei o Júlio e falei, Júlio, eu acho que o Jorlan tá no lugar errado. Ele merece muito mais do que onde ele tá. Pra mim, o Jorlan, ele teria que ser um dos caras mais importantes do fisiculturismo brasileiro. Pelo amor Só que ele o Jorlan carrega não esporte. gosta de mim. Porque como eu sou um cara de audiência, o Jorlan só me dava hate, só me xingava na internet. Eu falei, eu não gosto de mim. Mesmo ele não gostando de mim, ô Júlio, eu admiro o cara, admiro o trabalho do cara e admiro a forma com que ele se comunica. Conversa com o Jorlan, tenta você trazer o Jorlan pro time aqui, que a gente tá montando um time que era da Casa dos Campeões. Traz ele. Porque se você trouxer ele, Júlio, eu vou ajudar o Brasil inteiro a conhecer esse cara. Foi eu que trouxe o Jorlan, velho. Eu trouxe o Jorlan e foi dali que o Jorlan explodiu e o Jorlan continua na mesma empresa até hoje. Foi eu que trouxe o Jorlan. Eu que, vamos dizer assim, revelei o Jorlan pro Brasil inteiro. Através da Casa dos Campeões. Então eu posso falar o quanto sou fã do cara. Só que o Jorlan não é o treinador pro Ramon. Primeiro porque eles já tentaram trabalhar junto e não deu liga. O Ramon não curtiu, o Jorlan também não curtiu muito. Segundo, o Ramon precisa de um cara que seja um especialista em treino. Um treinador mesmo, sabe? Tipo um Henny Rambod da vida, sabe? Um Neil Hill da vida. Cara, eu tenho certeza. Um cara que treina atletas Olímpia. Certo? E eu tenho certeza que assim, esses caras, com uma boa conversa, treinariam o Ramon. O Ramon é um postulante. O Henny talvez não. O Não, Henny por talvez quê? não. Porque ele costuma treinar só os caras da marca de suplemento dele. Ele tem uma marca chamada Evogen. Contrata os caras e vira treinador dos Entendi. caras. O único cara que não era da marca direciona a dele, carreira dele. o único cara que não era da marca dele era o Siban. Mas o Siban é o hype, né?
no mundo. Então ele falava, pô, eu treino o Siban não é da minha marca, mas de alguma forma eu com ele vai vender meus produtos. Pues ahí teníamos las palabras de Renato Cariani, para mí muy interesantes, porque se pone encima de la mesa no solamente un cambio, en el caso de Ramondino, por parte del entrenador, evidentemente también del preparador, pero por parte del entrenador un cambio, dejar a Faixa. Se hablaba de Jorlan en Brasil, ya estuvo con él, las cosas no salieron bien, y como podéis ver, no es la mejor de las opiniones la de Renato en esa elección, si se llevara a cabo, y todos apuntan a la posibilidad de Henry Rambod como preparador y entrenador, cosa que ya tuvo Chris Bumstead en su momento, pero hay un limitante, y es que normalmente Henry Rambod suele trabajar con la gente que está dentro de su marca, es decir, Hadi Chopin está dentro de Boyen, Derek Lansford está dentro de Boyen, y así una ristra de atletas Olimpia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de Ramondino esto no sucede. Tampoco sucedió en el caso de Chris Bumstead, pero claro, era Chris Bumstead. Entonces, pues veremos a ver cómo se soluciona todo. El siguiente aspirante en la lista, que es uno que coge muchos enteros, sobre todo porque ya estuvo con Aceto y cambió, en este caso por sus órdenes, es el caso de Neil Hill. Se ha visto a Neil Hill que sube enteros en este Mister Olympia, desde luego, con esa posición, en este caso, de Mike Sommerfeld, y lo renovado que ha salido en estos últimos tiempos Rafael Brandao, a pesar de que en el Olympia de este año no ha quedado del todo bien. Y es otra de las opciones que barajan. Vamos a escucharlo y terminamos con la reflexión del vídeo. O Neil Hill, sim. O Neil E Hill é seria. bom pra caramba o Neil. O Neil é o treinador do Rafa. Tá. Bom pra caramba. E treinador do Mike Summerfield, que é o atual vice. Que ficou em Que vice. não era esse cara expressivo como é hoje. Ele era muito bom, mas não como hoje. Pulou de sétimo pra segundo, velho. Puta resultado incrível, né? Sétimo pra segundo. Pois é. Ele trouxe melhorias significativas do físico do Rafa de um ano para o outro. O Rafa trouxe um físico muito melhor, tudo isso graças ao trabalho do Neil, que é um trabalho mais completo. Então, o que a gente tá pensando? Em associar o trabalho do treinador junto ao trabalho do preparador dietético. E aí sim seria um coach perfeito. Por quê? Porque o cara ele consegue ali dominar todas as vertentes que envolvem o esporte. Então vamos lá. O que eu posso dizer aqui? Vamos apontar os erros. Erro de dieta teve, mas também teve erro de pose. O erro de pose fica na culpa do Chris só? Ou é o Faixa que também estava ajudando ele? Então os dois têm culpa. Não adianta um jogar a culpa pra cima do outro e ficar nesse troca de farpa pra ver quem que é o realmente culpado, porque os dois têm culpa. Se o Ramon posou errado, o Faixa poderia ter falado alguma coisa, o Chris poderia ter falado alguma coisa. Eles estavam lá o tempo todo do lado do Ramon, mas isso não aconteceu. Essa correção de postura em cima do palco não houve. O Ramon amadureceu demais, mas por outros fatores. A vida forçou ele a amadurecer. Então hoje o Ramon ele está muito mais maduro e essa derrota vai fazer com que ele amadureça, mas ainda entenda quais são os pontos que ele precisa corrigir dentro da carreira dele para ver o que vai acontecer no futuro. Mas a decisão tem que ser tomada agora. Se o jogo não está dando certo com esse time, vamos mudar de time. Boa. Pues ahí teníamos esa reflexión, la reflexión de la posibilidad de trabajar con Neil Hill. Un Neil Hill que, como digo, ya hemos visto que este Mister Olympia, desde luego para mi gusto, ha subido enteros. Lo de Mike Sommerfeld yo creo que se lo esperaba muy poquito, sobre todo hace unos meses. Prácticamente nadie que iba a estar ahí con Chris Bumstead. Y en el caso de Rafael Brandao sí es cierto que veníamos con un gran hype, con un gran trabajo, y luego es verdad que en el Olympia pues se ha ido difuminando poco a poco. Así que poquito más, chicos, aquí sigue la guerra de este brasileño, de este Renato Cariani con Chris Aceto, con las decisiones de Ramondino. Como digo, un Ramondino que veremos este fin de semana en el Muscle Contest de Brasil, donde no tiene prácticamente oposición. Lo normal sería que se llevara ese pase al Olympia que necesita, una vez habiendo quedado cuarto. Solo los 3 primeros se clasifican para el Mister Olympia de manera directa, algo a lo que no estaba acostumbrado tampoco Ramondino a hacer, pero bueno, se lo va a quitar seguramente este fin de semana. Y a partir de ahí veremos acontecimientos porque no se descarta absolutamente ninguna medida por parte del equipo de Ramondino. O bien dejar de trabajar con Chris Aceto, con el que lleva desde que se hizo profesional en 2021, con el que ha habido mejoras sustanciales. Estamos hablando de un tipo que ha quedado muchos años por detrás de Chris Bumstead, teniendo en cuenta que Chris Bumstead estaba a nivel Dios y él estaba intentando pelear, por supuesto. Y más de un año ha puesto las cosas un poquito al menos complicadas. Pero sí que es verdad que llevamos una tendencia muy mala de un Ramondino que vino de pegarse un estacazo muy grande en el Arnold, que estaba ya con todos puestos los ojos en él
de cara a este Mister Olympia, y lo que ha ocurrido en este Mister Olympia ha sido algo bastante lamentable. Así que, como digo, chicos, dejadme en la caja de comentarios qué opináis, cómo veis toda esta trifulca, podríamos decir, estas decisiones, si creéis que a Ramondi no le vendría bien un cambio de preparador, un cambio de entrenador, si creéis, por otro lado, que el trabajo con Aceto todavía tiene un margen de confianza y Aceto, evidentemente, tiene un currículum muy extenso para poder darle la vuelta a esta situación, todo ello me lo dejáis en la caja de comentarios, dadle un fuerte like al vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis, uniros a él, que nos hacéis un montón de ayuda con esa unión, y como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.